Olá, selvagens! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio da terceira temporada. E hoje nós vamos falar sobre a comunicação nos nossos relacionamentos. Para você aí que vive gritando com o seu parceiro, para você que fica aí mandando áudio, vai me responder! Hoje esse episódio é para você que vive tendo ruídos na sua comunicação. Ou Eu para você que também não fala nada, fica engolindo seco. fica engolindo sapo aí à toa. Eu sou a Dani Cardoso e eu sou estrategista de imagem, alinhado com a numerologia. Eu sou a Rafa Cruz, sou terapeuta e mentora de mulheres, especialista em sexualidade. E eu sou o Alexander, técnico de transmissão audiovisual, saindo das câmeras para mesa agora de vez. Ele fala que é saindo das câmeras, mas não é. É saindo dos bastidores para as porque a câmeras, que agora ele tá aparecendo, né? terceira temporada ele já estava junto, só não aparecia. Olha, e esse é um assunto que é bem atual, né? Antigamente, os casais eles não tinham uma comunicação quase que nenhuma, né, Rafa? Não Era sempre podia. não podia, até numa visão de nós mulheres, a mulher em si ela não podia falar nas relações. E hoje em dia a mulher ela acaba até falando demais com essa necessidade de se impor, de se expressar, de ter a validação dentro do seu relacionamento, né? Mas eu queria, Rafa, que você falasse um pouco sobre a importância dessa comunicação nos relacionamentos. A comunicação ela é importante em qualquer lugar. Comunicação, o ser humano não vive sem comunicação. Na verdade, nenhum animal, tudo se comunica na natureza, né? Uhum. Então é muito interessante, porque quando a gente fala de comunicação, a gente já pensa assim, você sentar e ter uma DR, né? Um discutir relação com o outro. Na verdade, não. Quando você nasce, você já chora, você, né, faz os Você movimentos do comunica a sua corpinho, a intenção. criança já está ali fazendo uma comunicação, né? É até bacana não tem nada a ver com criança o assunto, que a gente vai falar de relacionamento, mas é até bacana a gente levar em consideração que existem pais e mães que estavam numa onda assim de ter essa comunicação mais próxima com a criança, de não estarem usando fraldas. Uhum. Quando o Miguel nasceu, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, mas eu falei: "Não vou dar conta". Mas é tipo assim, pelo jeito da criança, eles sabem quando a criança quer fazer a necessidade, então eles não usam fralda, eles pegam, tira a roupinha e põe a criança numa posição, todas as vezes a mesma posição, e a criança solta o xixi e o cocô. Hum. Então é muito interessante, porque os gatinhos eles lambem, né, e vários outros bichos lambem, aí estimula e o gatinho faz, tipo isso. Então a comunicação está presente desde o momento que você dá seu primeiro respiro aqui na Primeiro Terra, sopro de vida. você já está entrando em comunicação com os outros tantos seres que estão aqui. E quando a gente leva para o relacionamento, né, aí a gente vai para um nível mais adiante, porque a gente tem ali 2 cabeças ou 3, que hoje em dia está numa moda do É. cacete, de 3, de 4, Trisal. de 5 e os cambau, mas enfim, seja quantos tiverem na bagunça que você chama de relação, eh a ideia é você fazer a mensagem ir de forma correta e voltar de forma correta, né. Uhum. Então a gente muda a figura, porque são 2 cabeças pensando diferente, desejando diferente e tendo percepções diferentes, Uhum. né. Eu falo sempre assim que, rede social não serve para discutir relação. E eu estou falando isso por quê? Por ser terapeuta, eu recebo sempre os relatos das pacientes. Uhum. E muitas pacientes falam sobre, a conversa, a DR, né, discutir relação através do WhatsApp. Uhum. E aí eu esculacho sempre, porque eu falo: "Meu, tu mora com Não ele?". dá. "Moro". "Então por que que você não fala frente a frente?". Uhum. "Ah, porque ele ignora, porque ele fecha a cara". Mas, pô, se você não tem capacidade, E e falta aí da eu tô maturidade até de. sendo dura, né, Uhum. mas precisa em alguns momentos. Se você não tem capacidade de olhar no olho de alguém e De falar você dividir a vida. qualquer coisa, Uhum. então, meu, você tá errado nessa Uhum. brincadeira, não tá brincando direito, né. Sim. Então precisa, trazer essa maturidade aí.
Ô, Rafa, e eu vejo que até essa comunicação, as pessoas ignoram ela logo no início das suas relações, né? Porque normalmente a pessoa ela comunica através do comportamento dela, seja na fala, seja no silêncio, seja com tudo. Até mesmo quando você está conhecendo o outro e alinhando seus propósitos de vida, muitas das pessoas, na verdade, realmente não entram nessa pauta, né? Então, quando um casal, depois de anos que descobre que um queria, sei lá, um queria morar na China, o outro queria morar no Brasil, o outro gosta de frio, o outro gosta de quente. E são coisas assim que parecem, a princípio, é bobeira, isso daí passa. Mas depois, quando você vai convivendo e todas as decisões que você vai tomando junto com aquele parceiro, você vê que são contrárias de fato, você vê que faltou a comunicação lá no início, né? De você compreender, entender como que aquela pessoa é e se aquela pessoa faz sentido estar na sua vida, né? E aí eu vou entrar num hemisfério um pouco mais profundo. Uhum. Você, quando você trabalha o posicionamento estratégico na rede, qual é a primeira ferramenta que você usa com essa pessoa? Realmente o autoconhecimento. Autoconhecimento. Uhum, O que eu trabalho também, a primeira ferramenta que eu vou usar sempre, autoconhecimento. uhum, Porque se você não tem o autoconhecimento, aí você começa a entrar nas. E outra coisa, se ainda junto com a falta do autoconhecimento ainda tiver uma carência de uhum, qualquer área da sua vida, e você canalizar isso para cima do parceiro, o que a pessoa tende a fazer? A montar um personagem. uhum, Que é montar um personagem? Se eu conheço um cara que ele gosta de rock só que ele é caseiro e ele come carne, muita carne, eu vou começar a escutar rock para uhum. agradá-lo, eu vou começar a fazer tipos de carne para agradá-lo e eu vou ficar mais em casa para agradá-lo. Porém, eu Sim. gosto de sair. Estou dando esse exemplo. Uhum, Então a pessoa cria um personagem para se adaptar ao outro e para conquistar o outro. Isso não existe. sim. Isso a longo prazo vai ficar sozinha e vai sofrer, porque não há comunicação que resista Uhum, a esse aspecto. Então, conhecer-se, eu acho que é o primeiro ponto para você saber conversar. uhum. Porque se você sabe quem você é e quem é o outro, você sabe o que que você quer alinhar daquilo ali, se faz sentido aquilo ali Tem até funcionar. DR que às vezes a pessoa tá ali discutindo com a outra, depois ela vê que ela falou coisas que ela nem queria ter falado, né? Ela só falou porque Pra estava ali no quê, né? calor da emoção ou até para ofender, para não ficar por baixo, né? E aí também você vê o tipo de comunicação que às vezes ela passa dentro da relação que ela não queria. Né? Às vezes tem um comportamento mais infantil dentro da relação, depois ela se dá conta, mas caralho, por que que eu falei essa merda pra ele ou pra ela? Eu não queria ter falado isso, né? Então eu acho que a pessoa, de fato, se conhecer, entender as suas prioridades, aquilo que ela pode ceder também, que eu acho que nem tudo é só. Eu vejo que as pessoas estão muito hoje em dia no eu, né? Só no que eu quero, o que eu posso, eu isso, eu aquilo, e ela não vê no nós. Também tem relacionamentos assim. Mas e também, ô Rafa, eu queria te fazer uma pergunta que é qual o impacto da linguagem não verbal, né, gestos, olhares e posturas, tem na convivência? Impacto? O impacto que isso Ah, traz. esse dá impacto. Esse é o pior impacto e o melhor impacto ao mesmo tempo, né? Sim. A comunicação não verbal, ela fala muito mais do que palavras, Uhum. porque você pode dizer não e tentar manter uma pose de um não, e no fundo você tá ali com um sim Uhum. disponível, sabe? E isso também faz parte da maturidade. É Uhum. você saber comunicar sem palavras o que realmente você quer. Porque as pessoas não têm esse domínio às vezes. Sim. Sabe, às vezes é aquela coisa. E outra coisa insuportável que eu lembrei aqui também agora é a geração dos mais novos tá com um costume agora muito forte de fazer jogo.
Uhum. Sabe, o Sim, jogo do sabe, "Ai, não vou responder agora não vou falar bem isso agora, eu vou fazer de outro jeito e tal". E os adultos também estão fazendo isso, sim. cara. Isso tá muito sinistro. Então, assim, joguinho não é joguinho é bom você sentar jogando um jogo e jogar o jogo. Uhum. Agora, na hora de comunicar, é importantíssimo que você saiba, sim, colocar um olhar certo junto com o que você fala ou sem falar nada. Eu acho que é sinal A de posição respeito do com o outro, corpo né. fala, Uhum. né, o sorriso fala, até o seu cheiro fala, e eu não estou falando de perfume, Aham. eu estou A sua falando de essência. hormônios, porque Aham. o corpo ele solta e não é, tipo, não leva tempo, e não Uhum. é um cheiro que você vai, tipo assim: "Olha, é cheiro daquele hormônio", não é isso, Uhum. mas, o interesse e o desinteresse ele tem cheiro. Sim. E a pessoa que está ali junto, ele percebe isso não com né, porque o Uhum. nosso olfato não é como de um cão, por exemplo, de um gato, mas é Mas perceptível. não, a gente não sente igual, Aliás, a gente não percebe, mas sente igual, o né. cérebro o cérebro capta a Uhum. informação, mas a gente pega meio que no subliminar, seria Uhum. isso, Sim. entendeu? E o que o casal pode fazer no dia a dia para construir uma comunicação mais transparente, leve e amorosa? Olha, eu acho que hoje, de acordo com os meus atendimentos que eu estou falando isso, então eu estou fazendo um apanhado só do que eu tenho de conhecimento em tempo como terapeuta. Uhum. As mulheres, elas não se sentem seguras para comunicar o que elas querem. Sim. E aí isso vem de uma mídia que mostra que o padrão é A ou B, Uhum. sabe? Às vezes de uma relação onde o parceiro também é uma pessoa insegura, e aí junta com a insegurança da parceira e aquilo desanda, Uhum. sabe? Mas, a mulher precisa, em primeira mão, autoconhecimento mais uma vez, e Uhum. nós vamos repetir isso até o final, e saber que ela, o que ela quanto mais natural ela for, quanto mais intencional ela for, sem Uhum. medo de, sabe, vou usar um exemplo aqui de uma professora que eu tive de auxiliar de consultório dentário, que não tem nada olha o que eu aprendi na porra da aula de odeio mexer com boca de gente, nunca quero ser auxiliar de consultório dentário, tenho curso, mas eu aprendi isso com essa professora, então Aham. Vamos aproveitar. vamos aproveitar. Cara, a mulher do nada, no meio da aula, eu nem lembro o nome dela, ela ensinou pegar uma caneta no chão. Uhum. E ela falando assim, o mais legal, o Fabrício super interessado na Vai ser um negócio assim? carinha dele, tipo assim, ó, Que interessei vai agora, sair o disso que que vai aí? sair disso? Aí ela jogou uma não, ela derrubou uma caneta no chão, e aí alguém pegou pra ela, baixou e pegou. Aí ela Uhum. falou assim: "Você não sabe pegar uma caneta?" Aí todo mundo, tipo assim: "Porra, a caneta tá aqui, como é que pega uma caneta?", entendeu? Aham. Aí ela vai, ela olha assim pra turma assim, aí ela olha de novo para o lado de cá, olha pra caneta, sabe, ela faz toda uma cena ali. Aí ela desce no chão, mas ela desce sem dobrar, que nem a gente dobra e pega, né. Ela Uhum. desce toda empinadona assim, Aham. Bem até devagarinho. as menina babou, assim, tudo em cima dela. E aí ela pega a caneta assim, sabe, numa classe, cara, eu tô babando de novo, eu acho. No envolvimento, ela e a caneta, assim, que o negócio ficou extremamente sensual e era só uma caneta no chão. Uhum. Então, né, a mulher tem medo de se De ser insinuar dentro de feminina também, né. casa, e também isso, né, Uhum. ou fora de casa, ou sei lá onde que ela vai se insinuar, Sim. mas ela tem medo de olhar nos olhos, sabe, de fazer aquele Uhum. olhar assim, de o que tá acontecendo, gente? Eu acho que vai espirrar. Espirra, Som. Não, já foi. Eu travei. Pô, pode espirrar. Então, assim, ela tem medo de se posturar. Uhum. E eu falo sempre assim: "Gente, eu tenho um processo terapêutico que uma ferramenta terapêutica que eu uso, uma brincadeira terapêutica que eu uso dentro do meu processo terapêutico, de alguns que não é para todos, tá, mas para quem eu acho que precisa, que é o dia da caça.
E eu falo: "Vamos fazer o dia da caça? O que que é o dia da caça? Você vai sair para caçar, mas não precisa matar ninguém. É só para sentir, Acabou com o negócio. é só Mas é para essa essa a mulher intenção. sentir". Porque quando a mulher sente que ela tá caçando, eu falo assim: "Ó, eu tô sentada assim, ó, se eu Uhum. faço isso aqui, eu chego Tudo pra muda. frente, se eu cruzo a perna, tudo muda". E aí elas falam: "Nossa, não é que os outros olham pra mim mesmo?". Geralmente mulheres que falam assim: "Mas ninguém me olha", entendeu? Uhum. Falam: "Você não tá saindo Instinto É, Selvagem?". instinto selvagem. É, eu vou assistir isso. Aí eu falo assim: "Você não tá vendo, você não tá prestando atenção e você não tá se posturando". Uhum, Sabe? Então, eu acho que é isso, é seguir o seu instinto, é uhum. fazer intencional. Por que não fazer intencional para quem está junto do lado? Sim. Entende? Deixar a coisa se perder no tempo. Sabe uma coisa que eu tenho reparado? É que hoje em dia, o que a gente tem de referência, porque todo mundo consome as mídias o tempo todo, né? E aí, tanto adultos quanto adolescentes que também se relacionam, né? Que têm namoro, que já tem compromisso com alguém, acabam realmente tomando como, eu não sei se é. Eu esqueci a palavra, gente. Referência ou sei lá, qualquer palavra nesse sentido, referência o que ela vê na internet. Porque o que você sempre vê na mídia são casais que não se respeitam, casais que estão separados hoje, amanhã já está com uma outra pessoa, morando dentro da casa da pessoa, assumindo um relacionamento, convivendo com pai, mãe, filho, né? E eu vejo que as pessoas que deveriam ter. Não que não possa, tá, gente? Eu acho que todo mundo, quando sente de fato algo que deve ser feito na vida, tem que fazer. Mas eu acho que o comportamento das pessoas estão muito, eh, Superficial? superficiais e aí eu falo novamente, com uma falta de maturidade, sabe, de você realmente: "Poxa, por que que eu estou me relacionando com essa pessoa? É porque eu gosto?". Essa coisa do conhecer. As pessoas simplesmente só estão juntando e vamos ver no que dá, né, já tem tempos que fica que é assim a cada vez vai se problematizando ainda mais, e isso também acontece muito com os jovens, né, hoje você vê um jovem namorando aqui, aí a amiga ficou com o namorado da amiga, e aí eles brigam e é toda uma situação, uma cachorrada, essa é a palavra, uma cachorrada, eu tô evitando, mas não dá. É uma cachorrada sem fim, e aí as pessoas estão perdendo, na verdade, o sentido do relacionamento. Eu acho que é isso. E tudo isso tem a ver com a comunicação, porque a comunicação, ela começa dentro da gente, né, dentro do autoconhecimento. E aí, Rafa, para a gente finalizar esse episódio, eu queria que você comentasse com o pessoal, que já que a gente está falando de um tema que tem a ver com autoconhecimento, eh, as suas terapias, no que ela ajudaria essa pessoa, não somente no relacionamento, na comunicação dela, mas no relacionamento delas em si? Então, as minhas terapias, elas vão fazer essa mulher mudar por completo. Uhum. E aí não é mudar a essência, é Se justamente descobrir, né? tirar aquilo que veio de ruído, Uhum, o que não é dela e que ela carregou ao longo do tempo por causa dos relacionamentos, e deixar o que é de fato essa mulher, uhum, puramente. E aí, isso reflete em vários locais da vida, várias áreas da vida dessa mulher, mas, por exemplo, no relacionamento, eu falo sempre assim: quando você vai escolher um telefone, por exemplo, você faz uma pesquisa ali até encontrar um telefone que é aquilo que vai se adaptar no que você precisa. uhum, O relacionamento não é diferente. Claro que a gente não pode comparar um parceiro com um telefone que você tem todas as especificações, uhum, mas existe uma outra ferramenta que eu uso muito bacana, que chama lista do homem ideal ou da mulher ideal, que é justamente você colocar num papel, numa ordem de prioridades, quais são as características do parceiro que você não abre mão uhum, sem você conhecer ninguém.
Ah, eu não abro mão que seja assim, que seja assado, mas tal coisa eu já abro mão, então eu posso pôr lá no final da lista. Faz uma lista Uhum. e depois, ao invés de você ficar se relacionando para ver se dá certo, Isso antes já de você elimina. relacionar, você já pega o cacete da lista e conversa com Sim. a pessoa já vai te dizer se ela é para você ou não. Só Uhum. que as pessoas estão tão vazias, tão carentes, que elas insistem em entrar num Uhum. negócio ali para ver se vai funcionar ou se não vai, sabe. Sim. Então, quem entra num processo terapêutico comigo é para gerar poder, e não é esse poder do empoderamento que se fala hoje em dia, de poder usar uma roupa curta ou Uhum. a roupa curta você usa a hora que você quiser, entendeu. Sim. Eu tô falando de poder de assumir quem você é, Uhum. sabe, de ser quem você é com prazer, de saber quem você quer do seu lado, Uhum. de lutar por isso, de fazer acontecer as coisas do seu jeito, mas sem deixar, o outro, o parceiro, a parceira, colocado de escanteio. Ninguém é descartável. Sim. Então, antes de entrar numa brincadeira, vê se você quer brincar de fato com aquilo, entendeu? É Uhum. tipo isso, não adianta você entrar numa relação para depois você descartar o outro porque você achou que já não te serve mais, Sim. sabe? Porque hoje você faz isso, amanhã descartado é É você. você, com certeza. Ô, gente, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações. Também a gente vai deixar na descrição do vídeo as nossas redes sociais para você nos seguir lá. E muito obrigada, E né? é isso, gente. Muito obrigada. Até o nosso próximo episódio. Beijo. Até.